São 10h38, estamos de volta com o programa do Povo e agora vamos conversar com a advogada Lidiana Beltrame Menezes. Ela é especialista em direito da família e sucessões e hoje ela vai falar sobre curatela. Lidiana, bom dia. Bom dia, Gliciana. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo, falando mais uma vez de um assunto importante, esclarecendo aí as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito bem. Então, para começar, nos explica aí, por favor, o que vem a ser curatela. Vamos lá, Gliciana. A curatela, para a gente entender, é a função que uma pessoa tem de cuidar da outra legalmente falando. Para a gente falar em curatela, a gente geralmente tem que falar em interdição. Então, a gente vai entrar com um processo de interdição de uma pessoa, né, que tem algum tipo de incapacidade civil, que a gente chama. Então, ela pode ter nascido com algum tipo de problema que faz com que ela seja incapaz de exercer os seus atos, ou pode ser, por exemplo, devido à idade avançada, né? Nós sabemos que hoje cada vez mais a população está envelhecendo, né? A expectativa de vida está aumentando, então pode ser devido à idade avançada, pode ser algo que ela conquistou durante mesmo sendo jovem ali, alguma doença que surgiu, que apareceu e que a tornou, né, incapacitada. E isso faz com que ela tenha uma dependência de uma outra pessoa para realizar atos que seriam atos comuns no dia a dia, tá? Então, a gente entra com um processo de interdição e curatela. E essa pessoa que vai ser o curador, né, ela vai ser responsável por fazer a gestão dos bens de quem foi interditado, né, dessa pessoa que tem a incapacidade, e também cuidar da saúde, da integridade física dessa pessoa que foi interditada, tá? Então, a curatela é isso, é a função que uma pessoa exerce, legalmente falando, de cuidar de outra pessoa. É meio que o que o pai e a mãe fazem com o filho, né? A obrigação de cuidar, porém, nós temos ali que aquela pessoa ela não tem a sua capacidade, mesmo já tendo mais de 18 anos, tá? Então, a curatela vai ser isso, essa função da pessoa gerir os bens e manter a vida, a higiene daquela pessoa que foi, né, interditada. E aí pode ser por alguma doença, ou mesmo, por exemplo, os pródigos, né, Luciana? A gente, por vezes, ouve falar, aquelas pessoas que às vezes são viciadas ali em jogos também, né? Pessoas que têm dificuldade em fazer uma gestão financeira, elas podem sim ter uma interdição parcial, ou seja, somente sobre a gestão do patrimônio dela, e continuar tendo a sua capacidade para os outros atos da vida, tá? Então, o curador ele vai cuidar dessa pessoa que ela não consegue ou fazer nada, por exemplo, uma pessoa não consegue ir na padaria comprar um pão, não sabe que dia é hoje, não sabe identificar se está de manhã, se está de noite, ou uma pessoa que às vezes consegue até trabalhar, mas em determinados pontos ela não consegue cuidar da sua vida, como a questão de uma pessoa que às vezes tem um vício em álcool, em drogas, e também os pródigos que tem essa questão financeira também, tá? E a pessoa, né, no caso, o curador, ele recebe para isso? Não, é uma boa pergunta. Existe Mas é um essa trabalho, é um né? trabalho, é uma obrigação que alguém vai assumir ali. Então, geralmente são pessoas, né, mais próximas. Geralmente o curador ele não recebe nada para fazer essa função, mas nada impede também que ele possa receber para isso, tá? Geralmente, quando a pessoa recebe quando é nomeado um curador que não é da família, porque geralmente nós temos uma ordem ali, né, de classificação, vamos dizer assim, de prioridades, que são os cônjuges, companheiros, filhos, pai, mãe. Aí vamos supor que Os essa bens pessoa próximos, né? De primeiro grau, no caso, primeiro, segundo, terceiro grau. isso, nós temos aquela listinha. E aí, se, vamos supor, a pessoa não tem, às vezes, um marido, uma esposa, né, um companheiro, uma companheira, não tem filhos, os pais já estão mais idosos, também não tem essa condição, não tem, às vezes, irmão, tio, pode ser se nomeado uma pessoa que talvez não é tão próxima, e nesse caso, essa pessoa ser remunerada. A grande questão é essa pessoa, para ela ser remunerada, quem vai ser interditado precisa ter condições financeiras de pagar esse salário dessa pessoa,
né? Então, não é sempre que essa pessoa que vai ser interditada vai ter essas condições financeiras de fazer esse pagamento, tá? Então, por isso que não é sempre que a gente vê. Mas, quando é, por exemplo, uma pessoa que tem um patrimônio vasto, né? Por exemplo, uma pessoa idosa que já tem um patrimônio grande e que seja acordado ali que ela vai receber um valor para poder exercer essa função, porque, igual você falou, é trabalhoso, ela pode sim receber e aí exercer essa função da mesma forma que uma pessoa que não receberia nada, né? Entendi. E quem pode ser curatelado? Qualquer um que não tenha condição, no caso. Exatamente, qualquer pessoa que não tenha a sua plena capacidade. Então, como eu mencionei lá no início, pode ser uma pessoa que é completamente incapaz, por exemplo, uma pessoa que nasceu com alguma deficiência, né, uma síndrome de Down, então ela vai ser incapaz para o resto da vida. Então, essa pessoa pode ser interditada e curatelada, tá? Uma pessoa que, às vezes, jovem, adquiriu uma doença, ou, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, né, vamos colocar ali, sofreu um acidente de veículo e está temporariamente internada, em coma, né, está com algum tipo de, ou uma outra doença que está atrapalhando com que ela consiga fazer sua própria gestão, que vai ser de um período de tempo, né, não vai ser até o fim da sua vida, mas um determinado período. A gente também pode fazer a curatela provisória dessa pessoa por esse tempo, né? Então a gente entra com o pedido de curatela provisória e depois é nomeado o curador, e aí essa pessoa, durante esse período em que ela não tiver condições, esse curador vai ser a pessoa responsável por gerir aquilo tudo ali. E ao fim da vida também, como a gente mencionou, os idosos, que muitas vezes tem ali um Alzheimer, né? Já tem uma demência, já tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo. Essas pessoas também podem ser curateladas, tá? Entendi. Você havia falado sobre pessoas que têm vício em jogos. Aham. Eu até cheguei a assistir um filme uma vez que uma mulher, ela recebeu um patrimônio que o marido morreu e tal, só que ela era viciada em jogos. E estava perdendo a fortuna nos jogos. Mas ela fazia todas as outras coisas, administrava a empresa, tinha uma vida normal. Porém, perdia-se muito em jogos. Aí os filhos, lá eles falaram interditar, né? Vamos interditar a minha mãe. Isso. Eles conseguiram interditá-la e tirou todo o poder de compra dela, né? De mexer no dinheiro. Então, isso seria a curatela. Isso, porque para a gente fazer a curatela, a gente tem que interditar a pessoa. Então, nós temos que comprovar a condição daquela pessoa, que ela não está capaz. E aí, por meio dessa comprovação, o juiz ele vai conseguir ali entender a situação e determinar a interdição. Mas, por exemplo, nesse caso que você viu, se a mulher fizer um tratamento, né, conseguir ali um apoio psicológico, depois de algum tempo ela se tratar e se curar, ela pode voltar, né, comprovando, obviamente, que ela está bem, ela pode voltar, assim, a ter acesso total e isso a plena capacidade para poder fazer a gestão disso, né? Entendi. Essas questões de jogos é muito interessante, Gliciana, porque às vezes a gente pensa que a pessoa tá bem, mas quando a gente vai ver, de uma certa forma, ela não está bem. Aquilo ali é meio que um refúgio, né? Esses dias, eu tive uma pessoa que eu atendi que falou assim, olha, doutora, a minha mãe tem 88 anos e ela recebe a aposentadoria dela, mas ela tá passando dinheiro todo pro namorado dela, eu tô querendo interditar. Aí eu falei, tá, mas sua mãe tá lúcida? Tá. Sua mãe sabe que dia é hoje, sabe? Ela vai na padaria, ela conversa com todo mundo, ela tá bem. Eu falei, então não é caso de interdição. A gente tem que olhar uma outra possibilidade, por exemplo, de estelionato. Sim. Porque esse cara tá se aproveitando Sim. da condição dela, né? Vamos dizer assim, ela se apaixonou e tudo, mas se ela está saudável, se ela tem plenas condições, você não vai conseguir interditá-la. O que você vai ter que fazer é conversar com ela, demonstrar essa situação. E ver se o namorado está usando de má fé e denunciá-lo. Exatamente. No caso, tem que, ao invés de interditá-la, é denunciar o namorado. Denunciar o namorado e assim, a questão só vai mudar se, por exemplo, chegar ao ponto em que ela tá entregando toda a aposentadoria e deixando de pagar as próprias contas da casa para passar fome. Aí a gente pode começar a pensar em uma interdição. Mas dessa forma é muito difícil da gente comprovar para o juiz. Porque como que nós vamos determinar
até para um médico, a gente precisa de laudos médicos, como que o médico vai determinar que ela está somente para aquela forma, para aquele momento ali, com aquele dinheiro, com aquela pessoa, né? É muito mais a questão sentimental que o cara tá fazendo a cabeça dela, deixando, né, ela apaixonada, né, conquistando ela para conseguir ter o dinheiro, né, do que essa questão da interdição em si. É a questão que a gente já mencionou aqui algumas vezes do golpista do Tinder, né, o estelionato sentimental. Então, é muito mais por esse caminho do que pela interdição. Então, a gente sempre tem que ter em mente que a curatela, a interdição é quando a pessoa não consegue discernir. Nesse caso, ela conseguia discernir, sim. Ela estava fazendo porque ela queria, né? Óbvio que ela estava sendo, de uma certa forma, ali, não vou dizer coagida, mas induzida, né, pelo namorado. Porém, não era um caso dela não ter a sua plena capacidade, né? Entendi. E no caso, como a pessoa pode fazer essa interdição? Somente judicial, Luciana. Essa interdição não tem como fazer no cartório de forma extrajudicial, então tem que entrar com o processo. E é importante que os nossos ouvintes se atentem, por quê? Para a gente conseguir comprovar, nós precisamos de laudos médicos. Então a gente precisa de um laudo médico que vai detectar que aquela pessoa ela tem algum tipo ou de doença, ou de transtorno, ou algo que faça com que ela não tenha sua plena capacidade para a gente conseguir comprovar isso ali no processo para o juiz deferir esse pedido. Então, geralmente, como que funciona aí com essa interdição? Entra com o pedido, geralmente eu já faço o pedido liminar, ou seja, para o juiz de antemão já conceder a interdição e a curatela daquela pessoa, porque muitas vezes você for esperar o final do processo, 1, 2, 3 anos para conseguir, a pessoa pode ser prejudicada. Então você já entra com a documentação médica, que é essencial, e demonstra, olha, essa pessoa tem tal doença ou tá com tal debilidade. E aí a gente precisa da interdição de forma liminar. E aí são vários documentos que a gente tem que juntar, Gliciana, para comprovar essa situação. Então, junta o documento médico, filhos têm que dar uma declaração de anuência, o cônjuge também, pais, se forem vivos dessa pessoa, também tem que dar uma declaração de anuência. E a gente tem que juntar comprovantes de rendimentos e várias outras coisas também que são necessárias serem apresentadas ali. Tá? Então, juntou toda essa documentação, fez o pedido, conseguiu de forma provisória, tá? Liminarmente. Vai ter uma audiência com o juiz, para o juiz ver essa pessoa, se ela consegue conversar, se ela não consegue, né? Se ela anda, se ela fala, se ela se expressa ou se ela não consegue se expressar. Depois dessa audiência com o juiz, tem uma perícia médica, que é um médico do tribunal que vai fazer essa avaliação. A gente já junta no início um médico particular, um médico do SUS, algo do tipo, né? A gente junta a documentação médica inicial. Mas aí depois vem um médico do tribunal e faz essa avaliação e manda para o juiz. E aí o juiz decide pela curatela final, né? Ou não, né? Ou volta atrás e retira aquela curatela daquela pessoa, dependendo da situação, tá? Então, a gente tem vários procedimentos que tem que ser cumpridos. A pessoa que vai ser nomeada, né, o curador, ela tem que juntar certidão negativa de antecedentes criminais, ela tem que juntar a certidão de que ela não tem processo na justiça, ela tem que apresentar ali comprovante de rendimentos, ela também tem que apresentar vários documentos para resguardar a própria integridade dela e da pessoa que vai ser interditada e curatelada ali também, tá? Então a gente junta todos esses documentos no processo, faz todos esses procedimentos, né, que eu acabei de mencionar, e aí ao final nós temos a sentença definitiva. E só o familiar que pode entrar com o processo? Aí é bem interessante isso, porque muita gente acha que é só quem é da família, mas não necessariamente. Geralmente o familiar é o que entra porque, primeiro, é o que está mais próximo, né? E costuma que é ele mesmo que tem que cuidar das coisas, né? Então, esses dias mesmo eu fiz um processo de regularização de guarda de uma criança para a avó, porque o pai é falecido, a mãe da criança morando fora, a avó cuidando de tudo, porém ela não tinha autorização judicial, legalmente falando, porque ela é avó. E aí ela tá assim, doutora, eu quero regularizar, porque é eu que vou na escola.
É eu que levo ele na natação, no cursinho de inglês, em tudo. Então eu preciso regularizar porque eu tenho que ficar mandando as coisas para a mãe e a mãe tá morando fora. E aí eu falei, não, então nós vamos regularizar, a guarda vai ser compartilhada, mas você vai ter o lar de base dessa criança para você cuidar, né, e ter essa autorização. E é mais ou menos isso que funciona com a interdição. Tudo que precisar para aquela pessoa, o curador vai ser o responsável. Então, se precisar, por exemplo, muitas vezes, principalmente em casos de idosos, tem que buscar uma fralda lá na farmácia, né? E aí a pessoa leva a documentação, consegue retirar a fralda, que ela vai comprovar que ela está representando aquela pessoa que está interditada. Então, os parentes próximos geralmente identificam e entram, mas também o Ministério Público pode fazer esse pedido, tá? Porque o Ministério Público a gente tem que ele é o fiscal da lei, ele tá ali para proteger todo mundo, né? Então, pessoas com deficiências, pessoas vulneráveis, idosos, crianças, o MP ele é o fiscal. E também pessoas que são responsáveis por alguma instituição. Então, por exemplo, vamos pegar aqui para os nossos ouvintes entenderem. Lá na PAI, vamos supor que tem alguma criança que não tenha ainda o processo de interdição feito. E aí precisa de uma autorização, de alguma coisa para algo específico lá. E aí essa responsável pode chegar e falar, olha, entre com o processo, ela pode, que a gente fala de dar a iniciativa de entrar com esse processo como representante do órgão. Entenda, não é a pessoa em si, mas o órgão, tá? Uma instituição, algo que aquela pessoa esteja representada. Que ao identificar isso, essa pessoa pode dar esse pontapé inicial, tá? Então, sempre que for a gente fala entrar com o processo, vai ser alguém que tem a ver sempre com cuidados, né? Seja da população, seja de idosos, seja de pessoas com deficiência. Então, são essas três possibilidades, tá? Não sempre é Sim. família. Por exemplo, e tem tempo, a pessoa é o curador, ele tem que ficar renovando ou não? Aí o que a gente estava falando da questão dessa interdição ser total ou não, né? No caso de uma pessoa idosa, uma pessoa que nasceu com algum problema, que não tenha como ela melhorar, né? Ela não tem a possibilidade dela ter as suas plenas condições em algum momento da sua vida, essa interdição ela vai ser definitiva, tá? Agora, no caso de uma pessoa que está ali temporariamente internada, por exemplo, uma pessoa que é viciada em álcool e se interna em uma clínica por 1 ano. Então, a gente pode fazer esse processo de interdição e é até indicado, né? Para quê? Para que quem fique, por exemplo, a esposa, o filho, possa receber, por exemplo, o valor de uma aposentadoria ou daquele salário da pessoa e fazer a gestão da casa, do patrimônio. Então, você vai ter ali por esse período de tempo em que aquela pessoa estiver ali internada. Depois, a pessoa saiu, tá bem, comprovou-se que ela já consegue, né, praticar todos os atos, vai ser finalizado essa interdição e esse processo todo, tá? Então, a gente tem as duas opções. Pode ser tanto definitiva quanto temporária, dependendo da situação da pessoa, tá? Prestação de conta tem que fazer, né? Tem que fazer no caso quando ou a pessoa recebe, que foi a sua pergunta, tá? Então, se a pessoa recebe um valor fixo para fazer essa curatela, para ser o Quando ela curador, tem um salário, no caso. ela faz a prestação de contas, ou em outros casos, quando ela não recebe, mas alguém da família tem alguma dúvida, algum indício de que aquele valor do patrimônio da pessoa pode estar sendo dilapidado. A pessoa que é o curador não está cuidando da forma adequada. Aí você pode entrar com uma ação de prestação de contas e aquela pessoa que é o curador informar, né, sobre os pagamentos, sobre o que está sendo feito, como que está essa gestão, tá? Isso é muito complicado porque muitas vezes, é igual você falou, ninguém quer ser o curador. Mas aí aponta o dedo para aquela pessoa que está cuidando. Ah, mas você está gastando dinheiro do nosso pai, da nossa mãe de forma errada. Você está pegando dinheiro para você. Mas na hora de cuidar mesmo, ninguém quer, né? Todo mundo corre, todo mundo foge, porque realmente, Luciana, é de fato muito difícil, principalmente quando nós temos uma pessoa que é 100%, né, incapaz, que depende totalmente de alguém para se alimentar, para tomar um banho, para poder se vestir, para atos mais simples da vida, essa pessoa precisa de um auxílio, realmente é como que
se ela precisasse de ter alguém 24 horas com ela ali. E muitas vezes a pessoa que fica cuidando tem que abrir mão, né, do seu trabalho, da sua carreira, das suas coisas para se dedicar àquela pessoa, né? Muitas vezes você consegue colocar ali, por exemplo, em uma PAI ou uma casa durante um período do tempo, né? Não digo um asilo, mas em algum lugar que aquela pessoa consiga passar um tempo para não ficar o dia inteiro, às vezes, em casa, ou que aquela pessoa, ainda que fique o dia inteiro em casa, você tem gasto de pagar com alguém para ficar enquanto a pessoa está trabalhando, às vezes um cuidador, né, uma cuidadora. Então, tem toda essa questão da logística, e por vezes a pessoa fala assim, melhor eu ficar em casa, do que, às vezes, o que você vai receber de salário você vai pagar com um cuidador, né, com uma cuidadora, e talvez não vai tratar com tanto carinho, com tanto amor, quando o familiar, né? A gente sabe que tem ótimos profissionais, mas infelizmente não é todo o caso. Então, assim, a gente tem que ter essa cautela, porque é muito fácil falar que a pessoa não está exercendo bem, mas na hora de exercer o papel, Ninguém quer. é muito difícil alguém querer, né? Então, tanto que a gente vê realmente são ou filhos ou pais, né, que acabam assumindo essa função, tá? Mas é muito importante a questão da curatela da interdição, porque sem esse documento a gente não consegue fazer nada em nome daquela pessoa. Então, no caso que eu mencionei de fralda, muitas vezes eu entro com o processo de interdição e curatela para os clientes, para eles poderem, por exemplo, conseguir ir na farmácia e pegar fraldas, né, pegar medicamentos em nome daquela pessoa. Porque se você for levar a pessoa, às vezes é muito transtorno, às vezes a pessoa não anda, tá na cadeira de rodas, ou se locomove com muita dificuldade, tá? Então, assim, a gente tem que sempre pensar que isso daí vai facilitar. A pessoa tem uma aposentadoria, um BPC, né, algum benefício, ela não consegue fazer gestão, a pessoa que está fazendo a gestão sem ter esse processo de interdição e curatela, ela está fazendo de forma errada, porque se der algum problema depois, como que ela vai justificar a movimentação desse valor se ela não tem um processo, ela não tem um documento que demonstre ali que ela é a responsável por fazer aquilo. Então, muitas vezes a pessoa não tem essa noção, né? Pensa assim, não, mas eu sempre fiz assim, eu sempre cuidei, nunca deu problema. Mas pode ser que em algum momento isso venha a dar algum problema para essa pessoa, assim. Principalmente agora que nós temos muito cruzamento de dados, né? Tudo agora fica registrado no sistema, tudo assim, o governo sabe de tudo que acontece na nossa vida, né? Tem câmera para todo lado, rastreia tudo, é o Pix, a movimentação bancária, então tudo a gente consegue puxar hoje, é muito difícil esconder qualquer coisa. Então, assim, é muito importante os nossos ouvintes terem essa consciência de que esse processo de interdição, ele é essencial, né? E se a pessoa não tiver ali as condições necessárias de pagar um advogado particular, ela consegue fazer isso na defensoria e no SAG. Então, é importante a gente alertar os nossos ouvintes disso, porque muitas vezes não sabem, só vão procurar quando acontece uma situação que exigem a documentação, ou então numa situação quando, esse exemplo que eu mencionei aqui, né, da mãe que está passando dinheiro para o namorado. Então, assim, essa regularização da situação é muito importante, tá? Entendi. É muito triste que muitas vezes esse tipo de processo eles são realizados por familiares que estão interessados em dinheiro também, né? Às vezes o familiar ele tem um bem, um patrimônio aí considerável, aí eles querem assumir para ter acesso àquele bem. E se ninguém denunciar, ele faz o que ele quer com o dinheiro, né? Sim, isso acontece muito quando a gente fala em interdição e curatela de idosos, sabe, Gliciano? Principalmente aqui em Tabira, em específico, os aposentados, em sua grande maioria, são aposentados da Vale, né? E recebem um valor de aposentadoria alto. Na época a gente tinha incentivos para aposentadoria, e aí essa pessoa começa a ficar um pouquinho mal. Aí os familiares já querem internar e todo mundo briga, mas não para cuidar, né? Igual você falou, briga para ter acesso ao dinheiro. Então, assim. E às vezes nem cuida da pessoa. Eu acho que é justo que a pessoa receba, porque é um trabalho, igual você falou, é pesado. Mas é o pai, é a mãe, é um parente, sabe? Da pessoa direito. É o mínimo, né, que a pessoa poderia fazer, não tem problema. Aí muitas vezes ninguém concorda dessa pessoa receber, porque é o outro que quer e fica nessa briga pelo dinheiro e a pessoa fica de lado, né? Então é muito difícil
realmente essa situação. É engraçado que quando a pessoa tem dinheiro, ninguém briga. Exatamente. Eu estou aqui pensando, será que alguém entra com um processo de curatela de uma pessoa que não tem dinheiro? Eu acho muito pouco provável. Mas deve entrar, porque eu te falei aqui agora que para você, por exemplo, a pessoa ganha um benefício, um BPC, que é um salário mínimo. Mas para ela fazer essa gestão da movimentação bancária e tudo, principalmente se essa pessoa for completamente incapaz, porque se for parcialmente tudo bem, mas se for completamente incapaz, essa pessoa que está fazendo a movimentação sem ter essa autorização judicial, querendo ou não, ela está agindo de uma forma errada, legalmente falando, né? Então, pode vir a ser cobrada por isso depois em algum momento, né? Não é muito comum de acontecer. Mesmo que ela tenha mas... cartão, tenha a senha e tudo, ela precisa de uma autorização judicial para isso, né? Exatamente. É diferente de quando a pessoa é casada, né? Se você é casado ali no regime de comunhão parcial de bens, você tem acesso ao cartão do seu marido e a senha, você pode gastar que não tem problema. Me dá o cartão aí ainda. Agora, quando a gente fala em uma pessoa que não é, né, casada, em uma situação que tem uma incapacidade e você tem, mesmo você tendo o cartão e a senha, você está movimentando sem ter autorização, porque a pessoa é incapaz, ela não te autorizou. Sim. A justiça também não te autorizou, quem está te dando essa autorização? Mesmo que ela esteja usando o valor, né, o dinheiro para cuidar da pessoa, Exatamente. E se for isso, é melhor fazer direitinho, né, pedir autorização e não tem problema depois. Sim, é um processo um pouco burocrático? É, porque a gente precisa de comprovar bem certinho ali a questão da doença e tudo. Mas, geralmente, não é difícil de se comprovar, por quê? Porque a pessoa, quando tá nessas condições, é que realmente... médico, né? Então, às vezes, já tem um histórico, tem um médico que já atende há um certo tempo, né? Às vezes, é mais difícil você conseguir ali a documentação dos familiares, né? Que você tem que ter a declaração que eu mencionei aqui de anuência. Mas aí você informa ao juiz, olha, tal pessoa, tal irmão, tal filho, não quis, intima ele para informar por que não quer. E aí o juiz intima e a pessoa vai esclarecer. Se o juiz entender que aquela pessoa tem alguma razão, vai ser ali feitos procedimentos para averiguar. Senão o juiz vai falar assim, não, aceita, assina o documento porque você está só criando caso, como se diz. E aí ele vai lá e menciona no processo, entendeu? Mas não são documentos tão difíceis de serem conseguidos, tá? As certidões são gratuitas, a declaração de anuência, o próprio advogado auxilia a fazer, eu tenho um modelo que eu passo para os meus clientes. Então, assim, é um pouquinho chatinho, mas tudo que a gente fala em processo sempre é chato, né, Luciana? Sempre tem a burocracia. E infelizmente, um tipo de processo que a gente não consegue fazer de forma extrajudicial, né? Infelizmente, tem que passar pelo judiciário, pela questão médica, pela perícia médica que tem que ter, pelos laudos médicos e pelos outros documentos. Realmente é um procedimento que no extrajudicial, no cartório, a gente não consegue fazer ainda, porque quem sabe no futuro também isso pode ser que... Vai facilitar um pouco também, às vezes, né? Para quem quer ajudar. Mas eu digo, muitas vezes, as pessoas falam assim, porque quer fazer no cartório porque acha que é mais barato. E nem sempre o cartório é mais barato. Porque as taxas cartorárias, elas são caras. E muitas vezes, no judiciário, a pessoa consegue a justiça gratuita e não paga essas taxas. E no cartório, para você conseguir comprovar isso, é muito mais difícil. Então, assim, depende de cada situação, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero nessa judicial que é mais barato. Não, como é que você sabe? Você já olhou? Você já fez a avaliação de quanto que ficaria no judiciário, de quanto que é no extrajudicial as taxas? Porque a pessoa, às vezes, tem isso na cabeça, né? De que ela, no extrajudicial, vai ser mais barato. Rápido sempre vai ser. Eu já ia falar, às vezes também a agilidade, né? Rápido, sempre que você pode fazer no extrajudicial, é muito mais rápido, sim. Isso é sem dúvidas, né? Um divórcio pelo cartório de forma extrajudicial, né? Um reconhecimento de união estável, a dissolução da união estável. O que a gente consegue fazer de forma extrajudicial é muito válido, né? Às vezes a pessoa tem condição de pagar ali também, ou quer pagar para sair mais rápido, ótimo. Mas agora, realmente esse é um procedimento que não tem como, né? E aí a gente tem que ir para o judiciário, mas que a gente apresentando tudo, eu falo que quando o advogado e a pessoa são diligentes, o processo é rápido. Eu tô com um processo desse de intenção de curatela que eu entrei no início para o meio do ano passado. Ele já está concluso para dar sentença. Eu acredito que
daqui 2, 3 meses esse processo vai ser finalizado, com 1 ano e pouco. Já passou pela audiência com o juiz, já passou pela perícia e já está concluso, o perito deu ali o laudo favorável, já está concluso para o juiz dar a sentença final. Então, assim, procedimento relativamente rápido, porque não teve ninguém litigando, não teve ninguém brigando, discordando. Eu já apresentei ali inicialmente com o nosso pedido inicial, né, que eu falei de liminar, o documento médico, a declaração de anuência de todos os filhos, da mãe, as certidões que são necessárias. Eu já juntei tudo para o juiz já olhar e falar assim, opa, isso aqui já tá bom demais, porque quanto mais documentos, mais robustos você, né, informa ali, o juiz já vê com bons olhos. Então, ele determinou a curatela provisória, o meu cliente já está com essa curatela provisória, já marcou a audiência, já marcou a perícia, o perito já apresentou ali o seu laudo e já está concluído, já tem mais ou menos uns 2 meses. Então, eu acredito que não vai demorar muito para sair. Agora, quando a gente tem muita briga, né? Igual a gente fala um caso que a pessoa tem muito dinheiro, um não concorda, o outro quer, o outro também quer, aí realmente é um processo que vai se delongar mais, sabe? Eu já vi casos que a pessoa briga tanto, fica ali 5 anos brigando, que a pessoa chegou a falecer e não deu a sentença final. Porque ficou um brigando pelo outro. Gente, vamos encerrar esse processo e vamos abrir o inventário, porque vocês demoraram tanto nessa briga que a pessoa faleceu, que era o principal, que nós estamos falando aqui, de manter a dignidade, a vida, a honra, né, o mínimo para aquela pessoa se subsistir, né, para ela se manter. E aí acabou que a pessoa faleceu e o processo não tinha chegado à sentença final. Mas também a gente está falando de 9 irmãos, né, um patrimônio bem vasto, um querendo mais que o outro, aí tentamos várias coisas, não conseguimos, sabe? Então, assim, são situações, né? 5 anos e não deu, e esse outro exemplo que eu te dei agora, com 1 ano e pouco já vai sair a sentença. Então, nossos ouvintes têm que ter essa cautela de sempre buscar fazer da forma correta, até para evitar depois. Por quê? Até porque a justiça, ela pode, dependendo, pedir algo retroativo de 5 anos. Você vai lembrar o que aconteceu há 5 anos atrás? A gente não lembra nem que a gente almoçou ontem, Luciano. Então, para a gente explicar, apresentar, mas eu não sabia disso. Infelizmente, a justiça ela não funciona dessa forma, né? O desconhecimento da lei não é um motivo para você descumprir a lei, né? Então, a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado, nossos ouvintes estarem cientes de que, muitas vezes, o que parece simples, sem nenhuma maldade, né? Às vezes até de boa fé, pode dar um problema para a própria pessoa. E aí, para você resolver depois, aquela bola de neve, aquele caroço no angu, não é fácil. É mais complicado. Então, Lidiana, muito obrigada, viu? Até a outra semana, se Deus quiser. Obrigada, Gliciana. Obrigada a todos os nossos ouvintes aí. Até a próxima. Tchau, tchau. São 11